Atualmente, os mercados de renda fixa estão muito difíceis por causa de um dilema. Bem-vindos a mais uma batalha entre touro e urso. Vamos começar com o Fed dos Estados Unidos. Anne, qual é a sua perspectiva no momento? Desde o início do ano, a economia americana tem decepcionado um pouco em termos de dados, com a exceção do relatório de empregos. O crescimento do PIB para este ano foi revisado para baixo, e agora a expectativa é de 2%, enquanto o consenso no início do ano era de 2,5%. Entretanto, nós ainda acreditamos que a economia terá um bom desempenho este ano e haverá uma correção para cima. Então você está otimista. E você, Eric? O cenário ainda não está claro, mas os dados econômicos dos Estados Unidos melhoraram. A taxa de desemprego ainda deixa dúvidas, porque está a 5% no momento. Entretanto, é importante considerar que o cálculo de acordo com os padrões europeus eleva o número para mais de 10%. Nesse sentido, a taxa de desemprego nos Estados Unidos é a mesma da França, por exemplo, e ainda deixa dúvidas. Em se tratando da inflação, a taxa subiu um pouco, e o núcleo da inflação vai distorcer a medida cheia do IPC. Portanto, acreditamos que a inflação vai aumentar gradualmente este ano, mas isso não será um grande problema. É por isso que esperamos que o Fed aperte sua política monetária este ano. Os futuros de fundos do Fed não estão antecipando aumentos da taxa de juros, mas nós acreditamos que haverá aumentos. Sim, ainda há uma diferença entre a perspectiva do mercado e a perspectiva do Fed. Eu acredito que o Fed ainda esteja em modo esperar para ver, porque os dados econômicos dos Estados Unidos justificam um aumento da taxa, mas o problema é que ainda não sabemos qual será o impacto da desaceleração da China sobre a economia americana. Portanto, eles ainda estão esperando por notícias melhores sobre os mercados emergentes, particularmente a China, por causa da potencial desvalorização do yuan. A better view on the situation in China, they will do something. E vocês acham que o dólar vai continuar se fortalecendo? Surpreendentemente, eu estava certa em relação a isso, certo? Nós quase atingimos a meta de 1,15 e acreditamos que o dólar vai se valorizar diante do euro a partir do nível 1,05, porque as variáveis fundamentalistas da economia americana estão mais fortes do que na Europa, apesar de não estarmos pessimistas em relação à economia europeia. Da última vez que nos falamos, a grande decisão do BCE ainda não havia sido anunciada. Então, quais são suas opiniões sobre o anúncio? A economia europeia não está se saindo tão mal. Os consumidores europeus estão se beneficiando dos preços mais baixos do petróleo, o que tem apoiado o consumo das famílias. As exportações também vão bem. Portanto, o Banco Central Europeu está conseguindo o efeito desejado. Eu acredito que nós dois estávamos certos sobre a eficácia das políticas de Mário Draghi. Houve um aumento do programa de compra de títulos para 80 bilhões de euros por mês e um corte nas taxas já negativas de depósito para 0,40 ponto base negativo. Eu me surpreendi um pouco. Isso porque, em minha opinião, o evento mais importante foi a implementação das novas operações TL-TRO, a redução da taxa de depósito para 0,40 negativo e a expansão do programa de QE. Sem essas operações teriam sido um erro, como aconteceu no Japão. E agora todos sabemos que isso não funciona. Portanto, as operações TL-TRO são o cimento que une os tijolos. Mário Draghi finalmente acertou, e é por isso que vimos uma recuperação fantástica nos spreads corporativos, o que poderia ser uma boa oportunidade para a compra de ativos de risco. A buying opportunity in some risky assets.
O mercado de renda fixa poderia ser descrito como difícil em 2016. Vocês poderiam recomendar algumas boas oportunidades? Sim, nós temos duas recomendações principais. Primeiramente, nós recomendamos a compra de valores mobiliários do Tesouro protegidos da inflação, ou TIPS, que são títulos do governo que oferecem compensação contra a inflação. Como Eric mencionou anteriormente, a inflação deve subir e os preços do petróleo se estabilizaram e estão se recuperando. A segunda recomendação é a compra de títulos corporativos com participação do governo, considerando o anúncio de Draghi sobre o enorme programa de compra, que inclui títulos corporativos. Portanto, nós estamos dando preferência a títulos híbridos um pouco mais voláteis, títulos perpétuos e títulos de empresas como a Air France. Corporate bonds, a bit more volatile, perpetual bonds with a call, let's say EDF or a company like Air France, in order to play a little bit this theme. E quais são suas sugestões, Eric? Eu concordo com a Annie, porque nós compramos TIPS em janeiro e nós já fizemos muito dinheiro. Eu ainda acho que esse seja um bom investimento, porque a inflação nos Estados Unidos vai aumentar. Esse não é o nosso principal cenário, mas o mercado vai monitorar e comprar TIPS. Os mercados de renda fixa estão muito difíceis no momento, por causa de um dilema. Se quisermos boa liquidez e rendimentos decentes, nós acreditamos que a única solução seja a compra de títulos de mercados emergentes de alta qualidade, para se obter vantagens do aumento dos preços do petróleo e da estabilização das moedas de alguns mercados de energia. O principal desafio atual é a resolução da equação liquidez-qualidade-rendimento decente, pois 8 trilhões de dólares em títulos estão oferecendo rendimentos negativos. Trying to solve the equation liquidity, quality and decent yield where $8 trillion of bonds offer today negative yields. It's amazing. Eric e Annie, muito obrigada pela participação e por compartilhar seus comentários com a gente. Isso encerra o nosso debate Touro versus Urso. Obrigada pela audiência e não deixem de curtir e comentar nossos vídeos. Até mais!